Vamos dar sequência, então, no que o Gilberto iniciou, que é o partilhar do pão, partilhar da palavra, de forma simples, de forma simplória, sem muita demonstração de sabedoria humana, mas sim demonstração da loucura do Evangelho. Nós somos tidos como loucos, mas essa loucura para nós é poder do Eterno para a salvação de todo aquele que crê neste Evangelho. Então, vamos continuar na nossa loucura, sendo loucos, anunciando a loucura do Evangelho. Eu vou pedir para os amados abrirem as suas escrituras na primeira carta aos Coríntios, que Paulo endereçou à cidade de Corinto. Na primeira carta, capítulo 10. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 33. Nós vamos pegar o versículo 33 e o versículo 1 do capítulo 11 na sequência. E, amados, mais uma vez eu peço, se o áudio estiver muito baixo ou se cortar, me avisem, por gentileza, ou pelo microfone ou pelo chat. Fiquem à vontade. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 33. E na sequência, o versículo 1 do capítulo 11. Vamos lá. Fazer a leitura deste que será o texto-chave de mais esse partilhar do pão. E só lembrando, queridos, só lembrando aos aqui presentes e os que nos ouvem. Na semana passada, iniciamos esse estudo, na segunda-feira, e o tema era a vida de João Batista. E eu fiz questão de colocar no vídeo, até, que foi partilhado, eu fiz questão de colocar a parte 1, porque João Batista, o comportamento, a atitude e a vida, o exemplo que ele nos deixou, não dá para resumir em poucas horas. Nós temos muito, muito o que aprender com João Batista. Mas muito mesmo. Um ótimo exemplo. Um dos primeiros que nós vamos destrinchar e esmiuçar para o nosso proveito, para o proveito e edificação da igreja. Então, continuando, a temática é João Batista, e vem agora o texto-chave. Versículo 33. Também eu procuro agradar a todos, Paulo dizendo. Também eu procuro agradar a todos. Procuro, não é certeza, mas ele procura. De todas as maneiras possíveis, porquanto não estou em busca do meu próprio bem, mas procuro o bem de muitos, para que sejam salvos. E na sequência, sede meus imitadores, como eu o sou de Cristo, de Adonai, de Jesus, de Yeshua, de Yahushua, do Mashiach. Sede meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Meus queridos e meus amados, eu nunca vi em lugar nenhum daqueles que lideram, que dirigem, que estão à frente, que pastoreiam, que são os presidentes e por aí vai, de denominações evangélicas, ou até mesmo católicas, e por aí vai. Eu nunca vi um líder ter a coragem de dizer isso publicamente na frente de todos, da membresia, né?
encher o peito e dizer em alta voz: sede meus imitadores como eu o sou de Cristo. Eu, francamente, nunca ouvi e nunca vi. Se alguém aqui teve esse prazer, esse privilégio, essa oportunidade de ouvir isso de alguém, então vamos procurar saber. Porque essa frase, meus amados, tem um peso tão grande, mas tão grande e tão grande, que a maioria corre de longe, passa de largo, corre desta frase. Mas corre com medo tremendo. Porque a responsabilidade que está sob esta frase, os sofrimentos, as aflições que estão sob essa frase, só Paulo sabia. E ele sabia e tinha conhecimento de causa do peso desta frase. Tanto é que ele foi o único a dizê-lo de peito cheio e registrar para que todo mundo leia e para que todo mundo assuma ele como exemplo. Mas vamos lá. O que está em questão, por enquanto, eu vou pedir perdão para Paulo aqui, mas não é ele, é João o Batista. Mas essa frase, pode ter certeza, ele aprendeu muito com João o Batista também, para poder fundamentar esta declaração pública. Ele teve a coragem de dizer e assumir: sede meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Então, tendo isto como base, e lembrem-se, versículo 33, lembrem-se, também eu procuro agradar a todos, de todas as maneiras possíveis. Não é certeza que Paulo vai agradar a todos. Não é certeza que você vai agradar a todos. Não é certeza que eu vou agradar a todos. Mas procuramos agradar, sim, procuramos, na medida do possível e na nossa limitação humana. Procuramos agradar aos nossos irmãos, aos da fé. E principalmente ao nosso próximo, àquele que nós às vezes nem conhecemos, mas que padece na nossa frente. E vamos lá e colocamos em prática as ordens de Adonai. Então, repetindo, também eu procuro agradar a todos de todas as maneiras possíveis, porquanto não estou em busca do meu próprio bem. Opa, começa a fazer menção de uma pessoa que nós estamos discutindo aqui, João o Batista. Então vamos repetir, para criar então a relação de uma pessoa e outra. Porquanto não estou em busca do meu próprio bem, mas procuro o bem de muitos, para que sejam o quê? Salvos. Então, vamos lá. Antes de nós continuarmos então na pessoa de João o Batista, vamos lançar a seguinte pergunta. Eu e você procuramos, ou estamos tentando, pelo menos, agradar a todas as pessoas, de todas as maneiras possíveis? E agradar não é ficar fazendo conchavo, puxando o saco, elogiando, para subir o ego da pessoa, para colocar o ego da pessoa lá no alto. Não. A principal forma, e resumida, de agradar o próximo é cumprir o mandamento de Adonai. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Essa é a melhor forma. Pergunta estamos fazendo? Segunda pergunta. Porquanto não estou em busca do meu próprio bem? Fica essa pergunta no ar. Boa noite, Shalom Jamal. Seja bem-vindo. Segunda pergunta. Porquanto não estou em busca do meu próprio bem? Quantos são aqueles que se dizem lavados e remidos no sangue do Cordeiro, filhos do Eterno, descendência de Abraão,
ramos enxertados na videira. Quantos são esses que dizem isso? Tudo dizem. Mas que dentro do reino, dentro do evangelho, e no meio da igreja, buscam o seu próprio proveito. Quantos são estes? Muitos. Já vou te adiantar. Muitos. E até nós aqui corremos o risco de nos incluir neste percentual daqueles que não entenderam ainda a essência do Evangelho, do reino, do amor, da justiça e da misericórdia. Paulo disse, porquanto não estou em busca do meu próprio bem. Ah, mas Paulo é Paulo. Paulo foi Paulo. Amém. Paulo foi Paulo. Glórias ao Pai por isso. Mas ele encerra, ou continua, ou complementa essa passagem dizendo: sede meus imitadores. Aí eu lanço essa pergunta principalmente, claro, primeiro a nós, a mim, a nós, aos ouvintes, mas principalmente, queridos, a classe, a classe profissional, de profissionais, chamada pastores. Essa classe que daqui a uns tempos vão até montar sindicato para requerir melhores condições e privilégios. Então, a essa classe de profissionais, que daqui a pouco vão se tornar sindicalistas, eu dirijo esta palavra. Paulo disse, porquanto não estou em busca de meu próprio bem. Queridos dessa classe profissional, vocês porventura estão buscando o bem coletivo da igreja? Ou o seu próprio? E volto a pergunta para nós. E Paulo complementa, mas procuro o bem de muitos. Ele disse, eu procuro o bem de muitos, para que sejam salvos. Este era o foco, então, de Paulo, que finalizamos aqui. Sede meus imitadores, como eu o sou de Cristo. Vamos continuar? Abra suas escrituras em Lucas. Abra suas escrituras em Lucas, capítulo 7. Lucas, capítulo 7, versículo 18 em diante. Nós vamos continuar na narrativa de João o Batista. Lembrando que João não procurava o seu proveito próprio, mas o bem de muitos, para que estes sejam salvos. Foi deste exemplo que Paulo também tomou para si como exemplo. Foi desta atitude que Paulo tomou para si. Além de Adonai. Versículo 18 diz o seguinte: então os discípulos de João lhe relataram todos esses acontecimentos, tudo que Adonai, o nosso Senhor Jesus, Yeshua, vinha fazendo. As curas, libertação, restauração, e dava visão aos cegos, paralíticos andavam, surdos ouviam. Então, os discípulos de João relataram todos esses acontecimentos. E João, chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para lhe perguntar: és tu aquele que estava para chegar? Ou havemos de esperar outro? Assim que os discípulos de João se aproximaram de Jesus, lhe explicaram: João Batista mandou-nos para vos indagar:
És tu aquele que estava para chegar ou havemos de esperar outro? E naquela mesma hora, Jesus curou muitos de doenças e todos os tipos de sofrimento, bem como de espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos fisicamente, né? E depois espiritualmente. 22. E depois disto, declarou aos mensageiros: Ide, e relatai a João tudo o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e o Evangelho, as boas novas, é pregado, é anunciado, é profetizado, é manifestado, é declarado aos pobres. E mais bem-aventurado é aquele que não se escandalizar por minha causa. E continuando, 24. Havendo partido os mensageiros de João, para entregar esta mensagem a João, claro, né, passou Jesus a testemunhar às multidões acerca da pessoa e da obra de João. Vamos parar um pouquinho aqui, porque isso é de uma importância, meu caro, é de uma importância, de uma profundidade tamanha que, pergunto eu, quantos João Batistas existem hoje para que, por exemplo, o nosso Adonai pudesse testemunhar da pessoa e da obra deste João Batista de hoje? Existe algum? Ponto de interrogação. É muito difícil, amados. Se o nosso Adonai viesse hoje, nas condições atuais que encontra-se a humanidade, e na atual situação daqueles que se dizem ungidos, enviados, pastores, líderes, se ele notasse a condição destes tais, meu querido, ele não ia testemunhar, não. Ele ia denunciar. Ele ia denunciar, mas denunciar com o peito cheio. E eu não preciso aqui nem citar a ocasião em que ele denunciou aqueles líderes na face. Fariseus hipócritas, raça de víboras. Então, João, dentre muitos e muitos líderes que existiam naquela época, e existiam muitos, mas muitos mesmo. Existiam os saduceus, fariseus, existiam sacerdotes, líderes, existiam muitos. E dentre todos eles, existia um que vivia no deserto, não tinha privilégio ou regalia nenhuma, se alimentava de gafanhoto, de mel silvestre, se vestia com pele de camelo, da forma mais simples e humilde. Não tinha aparência, não tinha formosura, não tinha nada que causasse ou nos causasse alguma afeição por ele, ou que desejássemos algo, nada. Nada. E dentre todos que se diziam líderes, conhecedores da lei, da Torá, seguidores de Moisés, dentre todos aqueles que detinham autoridade, posição e status,
havia um, somente um, que estava abrindo as portas do reino. Só havia um. Enquanto que os demais, todos os demais, todos, fechavam a porta do reino. Então, eu vou fazer esse paralelo novamente. Novamente. Naquela época, existia um que estava abrindo as portas e preparando o caminho do reino. E todos os demais, todos os demais líderes e sacerdotes e fariseus e saduceus, todos fechavam a porta do reino. Além de não entrar, não deixavam ninguém entrar. Pergunto eu, alguma semelhança com os dias de hoje? A mesma proporção matemática, o mesmo percentual, a mesma proporção é semelhante e aplica-se aos dias de hoje. Naquela época, havia somente um abrindo as portas do reino, enquanto que todos os outros demais fechavam. Hoje em dia, serão poucos na mesma proporção, e bem poucos, que abrem as portas do reino para que todos entrem. De que forma? Declarando a verdade. Enquanto que, em contrapartida, toda a maioria, toda a prole sindical, chamada líderes e pastores e ministros, fecham o reino, omitindo a verdade de maneira proposital. E não é de forma inconsequente, não, porque eles sabem das consequências. Conscientes. Então, meus queridos, deixa eu responder aqui ao questionamento do irmão Francisco. Alisson, seja bem-vindo. Shalom. Boa noite. O tema é João Batista. A pessoa e a obra de João o Batista. Então, continuando. Esta realidade, ou este cenário, perdão, é real hoje. Da mesma forma que era naquela época, que antecedeu a manifestação do Mashiach, do nosso Salvador. É a mesma. A proporção é a mesma. Enquanto que um abre as portas do reino às multidões, de forma corajosa, despreendida, sem ambição, sem almejar posições ou status. Da mesma forma que havia só um abrindo, toda a maioria, todo o restante fecha, fecha, fecha e fecha. E todos os dias insistem em fechar, fechar, fechar e fechar. Quer seja pela internet, quer seja pela televisão, pelos rádios. Insistem em fechar, enganar, fechar, enganar, manipular, ludibriar vidas. E o outro percentual que representa João ou Batista, ou que simboliza, ou que faz um paralelo, são aqueles que também, de forma despreendida e corajosa, anunciam a verdade que liberta, a verdade que cura, que salva, e que ressuscita, e que dá visão aos cegos. Este é o cenário de hoje. E, meus queridos, boa noite, paz, graça e paz, Juninho, seja bem-vindo. Hoje em dia, são poucos, pasmem, queridos. Isso é uma exortação para mim e para vós todos. São poucos os que assumem a posição e a obra, a atitude e coragem de João o Batista, em termos de comparação percentual, proporção, perdão. São poucos que assumem.
São poucos aqueles que adentram no Evangelho, adentram no seio da igreja, na comunhão dos irmãos e amados. São poucos aqueles que assumem esta postura corajosa, despreendida, de anunciar a verdade. Poucos. E eu não digo isso soltando palavras ao vento. Eu digo isso com conhecimento de causa. São poucos. E muitos são aqueles que insistem em fechar as portas. Não entram e ainda fecham as portas do reino. Então, continuando, já entendemos a proporção da nossa realidade, que existem poucos João Batistas que anunciam a verdade com coragem, e são muitos aqueles ditos líderes religiosos que fecham. Não entram, fecham e ainda não deixam ninguém entrar. São muitos. Então vamos continuar. Já deu para nós nos aprofundarmos só nesse primeiro versículo de Lucas capítulo 7, versículo 24. Então, para quem chegou agora, nas Escrituras, estamos no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 24. E eu vou repetir. Havendo partido os mensageiros de João, passou Jesus, Yeshua, Yahushua, Mashiach, passou a testemunhar as multidões. Testemunhar, querido. Testemunhar as multidões acerca da pessoa e da obra de João. O que estamos fazendo aqui nada mais é do que a mesma coisa que o nosso Salvador fez na ocasião. Ele fez questão de testemunhar acerca e a favor de João o Batista, como um ótimo exemplo de liderança e de anunciador, evangelista, aquele que leva, aquele que tem compromisso de fato com o reino e não está preso a prazeres nenhum desta vida. Não tem compromisso nenhum com o mundo, com o sistema econômico, financeiro, social, e tampouco tem compromisso com o sistema religioso. Na ocasião, era farisaico e judaico. Tradicionalista, cheio de costumes e dogmas. Alguma semelhança com hoje? Com os dias atuais, perdão? Então vamos continuar. Passou Jesus a testemunhar às multidões acerca da pessoa e da obra de João. Que saíste a ver no deserto? Perguntou Salvador. Que saístes a ver no deserto? Um caniço movido de um lado para o outro pelo vento? Que saíste a contemplar? Um cavalheiro vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas suntuosas se entregam ao luxo e vivem em delícias. Estão nos palácios. Vamos repetir. Que saíste a contemplar um cavalheiro vestido de roupas finas? Lá no deserto? Né? Ora, os que vestem roupas suntuosas se entregam ao luxo e vivem em delícias e estão nos palácios. Alguma semelhança com a classe profissional e sindical chamada pastores, bispos, apóstolos, atualmente falando? Alguma semelhança? Versículo 26. Afinal, que fostes observar? Enfim, vamos lá. O que vocês foram procurar lá no deserto? Daquela voz que estava clamando, clamando, clamando. O que vocês foram procurar lá? Um profeta? Aqui nós vamos dar uma pausa novamente. Novamente. Meu querido, minha querida, meu amado, e principalmente a classe profissional sindicalista chamada pastor. Meu querido, profetizar
profetizar é dizer a verdade. Profetizar é tomar vergonha na cara, se converter, aceitar as verdades, se curvar ao Todo-Poderoso, pedir coragem a Ele e começar a dizer as verdades que libertam. Porque essas verdades têm poder para quebrar grilhões e levar cativos mentes cauterizadas. Essas verdades têm poder, porque é a verdade do Criador. E é a verdade daquele que se fez maldito por mim e por você no madeiro. Então, profetizar, que fique claro, é anunciar de forma corajosa e despreendida as verdades. É isso. Continuando. Afinal, que fostes observar ou procurar? Um profeta? Eu. Agora Adonai dizendo. Desse sujeito chamado João o Batista. Ah, mas eu vou ter o prazer de dizer, de falar sobre ele agora. Os amados me ouvem? Perdão? Sim, deu uma queda aqui. Se o pessoal puder responder, fique à vontade. Perdão. Então, Adonai fez questão de testemunhar a favor. Vamos lá. Eu vos asseguro que sim, o profeta, na qualidade de profeta, na condição e característica de profeta verdadeiro, e muito mais do que um profeta. Muito mais do que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: eis que enviarei o meu mensageiro à tua frente, pois ele preparará o teu caminho diante de ti. Este é aquele a respeito de quem está escrito. E eu vos afirmo, Adonai dizendo, com todas as letras. Olha que prazer, amado. Olha que privilégio, olha que honra e que glória. O próprio Adonai, o próprio Mashiach testemunhar a favor e honrar um homem que naquela época era, se não era o único, ou o mais desprezado, o mais desconsiderado, desrespeitado, humilhado pela sociedade religiosa, pelas lideranças religiosas, pelos sacerdotes e fariseus. Era o mais pisado, achincalhado, xingado, humilhado, desprezado. Mas Adonai fez questão de honrá-lo. Eu vos afirmo que dentre os nascidos de mulher, não há um ser humano maior do que João. E ainda fez questão de citar o nome dele. Todavia, o menor no reino de Deus. Aproveito agora para lançar um ensinamento, Adonai dizendo, não é? Na ocasião. Aproveito para lançar um ensinamento. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Olha o mistério. Vamos deixar esse mistério um pouquinho para adiante, para mais adiante. Vamos voltar um pouquinho em João Batista. Será que Adonai, nos dias atuais, nosso Salvador, teria condições de testemunhar e ter o prazer, o orgulho de testemunhar a favor de algum ou alguns destes
que fazem parte da classe profissional sindicalista chamada pastor, apóstolo ou bispo, é difícil. Porque é totalmente contrário, oposto às obras e à atitude e à vida de João o Batista, é oposta diretamente à condição de vida daqueles que hoje se dizem anunciadores do Evangelho, líderes, ungidos do Senhor. Que comparação podemos fazer estes atuais, a essa classe profissional hoje, a João o Batista? Que comparação? Em que ponto podemos comparar e igualar a obra e a vida, comportamento e atitude, caráter e frutos? Onde? Me mostra em que ponto podemos comparar. E faço uso das palavras de Paulo. Faço uso das palavras de Paulo, quando diz que eu não procuro o meu próprio proveito, mas procuro o bem, não procuro o meu bem, mas o bem de todos, para que possam ser salvos. Estas frases, essa palavra de Paulo, foram personificadas em João o Batista. João não precisou nem falar, João agiu, viveu. Paulo, ao contrário, Paulo teve que aprender, teve que levar chicotada. Paulo apanhou para aprender. João não. João trazia em si a essência do Evangelho, em si a essência das boas novas, do reino, do amor, da justiça e da misericórdia. Ele trazia. Então, nesta essência e diante disso, é que é muito importante observar os exemplos que João, o Batista, nos deixou. Porque o próprio Salvador fez uso da vida e dos exemplos dele para elogiá-lo, exaltá-lo, honrá-lo e deixá-lo como exemplo. O próprio Salvador fez questão. Então é porque algo de importante havia em João, que é o quê? É o grande exemplo de liderança, que não é seguido hoje em dia em lugar nenhum. Continuando, vamos ler novamente aqui, só o versículo 28, que é o seguinte: eu vos afirmo que dentre os nascidos de mulher não há um ser humano maior do que João, na ocasião. Todavia, todavia, todavia. Agora é para mim e para você, preste bem atenção e assuma essa palavra para você. Todavia, o menor no reino de Deus, de Elohim, do Criador, é maior do que João, o Batista. Eis a oportunidade, amado. Eis a oportunidade, minha amada. Eis a oportunidade, igreja. Eis a oportunidade de ser o menor. Eis a oportunidade de ser o menor no reino. É um clamor que o Espírito expressamente faz à igreja, aos amados, aos queridos, às amadas, irmãos e irmãs. Eis a oportunidade de ser o menor no reino. Dentre os nascidos de mulher, João Batista é o maior. Todavia, o menor, aquele que quiser ser o menor, será maior do que ele. Eis a oportunidade, amado. Eis a oportunidade, querido. Que não é pregado em lugar nenhum. Não é anunciado em lugar nenhum. Quantas vezes? Me responde. Quantas vezes você já ouviu em pregações e ministrações? Seja o menor. Sirva ao teu irmão. Ame o teu irmão. Seja o menor. Eu estou sendo aqui o menor. Quantas vezes você ouviu isso? Difícil responder.
Mas eis a oportunidade, igreja, de ser o menor, com coragem, desprendimento, compromisso com a verdade. Eis a oportunidade de ser o menor. E assim ser maior que João no reino. Vamos continuar. Vamos continuar. Onde exatamente? Em Mateus. Mateus capítulo 11. Os amados, acompanhem nas escrituras, nas suas escrituras. Mateus capítulo 11. Lembrando que este estudo de hoje, ele é continuação do estudo da segunda-feira anterior, da semana passada. Eu fiz questão de colocar parte 1. Hoje é complementando, dando sequência, seria a parte 2. Da vida e da obra de João o Batista. Então eu vou ler Mateus capítulo 11, que é a mesma passagem de Lucas, o mesmo contexto, né? E vou fazer a leitura aqui, vou repetir. Quando Jesus acabou de instruir seus 12 discípulos, partiu dali para ensinar e pregar nas cidades da Galiléia. João, ao ouvir na prisão falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a perguntar-lhes: És tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? Respondeu-lhe Jesus: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Rapidamente, queridos, antes de continuar no 6 em diante. Sabe por quê que Jesus, ou Yeshua, ou Yahushua, Mashiach, sabe por que Jesus dava a vista aos cegos? Aí você vai responder: amado, é óbvio, para que eles possam ver. Sim, concordo contigo. Mas sabe por quê que Jesus, Yeshua, nosso Salvador, teve que descer e fazer o papel e a obra daqueles que não estavam fazendo nada? Eram literalmente vagabundos que viviam do sistema religioso às custas das pessoas, não faziam porcaria nenhuma, eram literalmente vagabundos. Alguma semelhança hoje? Continuando. Por que que Jesus dava visão aos cegos? Para que essas pessoas não dependessem mais de ninguém e pudessem enxergar por si próprio a safadeza, a sem-vergonhice, a falcatrua e a ladroagem que estava acontecendo na ocasião. Alguma semelhança hoje? Quando recebemos a visão, quando a verdade é exposta a nós, quando o véu se rasga do nosso rosto, o que que acontece? Enxergamos a vagabundagem, a safadeza e a ladroagem, a sem-vergonhice e a malandragem, o farisaísmo e a religiosidade. Enxergamos. Totalmente semelhante aos dias de hoje, não é? Então, continuando. E por que que os coxos andam? Por que que tornavam a andar os coxos, que tinham problemas nas suas pernas? Para que pudessem andar por si próprios e não depender mais das pernas dos outros. Para que as suas próprias pernas os sustentassem. Não mais as pernas dos dogmas e rituais e liturgias e costumes e rotinas e religiosidades que eram impostos a todos. Porque na religião você não anda com as suas pernas. Você é dependente. E quando eu falo religião é tudo, tá? Tudo, todas.
Você é dependente. Você é cego e você é coxo. Sim. Continuando. Os leprosos são limpos. Por quê que os leprosos eram limpos? Por que os leprosos eram limpos? Porque não é vantajoso, não é lucrativo para os líderes religiosos, fariseus e saduceus, pastores, apóstolos e bispos, não é lucrativo nem vantajoso curar a sua lepra. Não é. Porque uma vez curada a sua lepra, você não será mais humilhado, não será mais desprezado, não será mais discriminado, não será mais abandonado, e aí você terá vida, e vida com abundância. Então, para que eu, pastor, bispo, apóstolo, fariseu, saduceu, líder religioso, sacerdote, para que eu vou curar a sua lepra? Não, continue aí leproso, porque aí eu controlo você, eu te humilho, eu te rebaixo, eu te deixo lá no cantinho, fique aí, não saia daí, continue praticando os dogmas e os rituais, até que um dia o Deus do céu tenha misericórdia de você, mas fique aí, não saia, não é assim? Então Jesus, Yeshua Mashiach, ele veio fazer o que toda essa vagabundagem, essa malandragem, essa raça de víbora, essa classe profissional sindicalista chamado pastor, não faz, e não fez, e vai continuar não fazendo. Porque é safado e vagabundo. Fecha as portas do reino, engana e não deixa ninguém entrar. Continuando, os surdos ouvem. Por que Jesus teve que vir e dar audição para os surdos? Por quê? Porque aquela raça, essa raça de líderes religiosos, não queriam que o surdo voltasse a ouvir, e ouvindo, entenderia o evangelho, e entendendo o evangelho se converteria, e se convertendo se salvaria. E aí o surdo não ia precisar mais deles. Ah, então, vamos deixar o surdo surdo. Deixa ele surdo, não cura ele não. Não faz, cuidado, não deixa com que ele ouça as verdades. Não deixa. Corre, proíbe. Não, não, ó, ó. Um detalhe, eu vou até brincar aqui. Olha, membros de minha denominação, membros de minha igreja, eu, o pastor, ungido, vos alerto. Excluem aqueles do Facebook em que dizem que falam a verdade. Não ouçam o que eles dizem, porque senão vocês também serão endemoniados como eles são. Assim digo eu, o pastor. Não é? E também não é o que está acontecendo? Não ouçam, não deem ouvidos. Mas por dentro ele está falando. Não ouve porque senão vocês vão conhecer a verdade, e aí a casa vai cair para mim, vocês vão descobrir que isso aqui é tudo uma falcatrua, uma safadeza, e eu tô perdido, eu vou ter que correr, eu vou ter que fugir para a Lua, porque não vai ter lugar aqui no planeta para eu me esconder, eu vou ter que ir para Marte. Não é classe profissional, sindicalista, pastoral. Os amados estão entendendo por que Jesus teve que dar vista aos cegos,
dar saúde às pernas dos que eram coxos, aleijados, limpar os que eram leprosos, dar audição aos que eram surdos. Estão entendendo? E os mortos eram ressuscitados. Por que Jesus, ou Yeshua, teve que vir para dar vida ou ressuscitar os mortos? Era só para testificar das obras de Jesus, para se cumprir a palavra também. Mas para os líderes da época da ocasião, os religiosos, não era interessante dar vida aos mortos. Não era interessante ressuscitar os mortos. Ainda mais aqueles mortos que tentavam descobrir a verdade e se daí se puder, mata mais ainda, enterra mais fundo ainda. Não é? Então, continuando, não era interessante dar vida àqueles que estavam mortos. E quando nós dizemos mortos, perdoem, amados, não é morto em seus pecados. Não. Às vezes a pessoa, pela misericórdia do Pai, está ali na presença dele andando e caminhando e procura não errar. Procura viver na justiça do Criador, no amor ao próximo. Ele procura não errar. Então ele não vive em pecado. Mas ele está morto dentro do engano, da cova, do sepulcro chamado mentira e engano. Que para os líderes na ocasião, na época, não era interessante abrir esse sepulcro, esse caixão. Não era interessante. E chamar para fora a pessoa. Vem, fulano, ressuscita. Não era interessante. Deixa ele morto lá no engano. Deixa ele lá no sepulcro, no caixão chamado mentira e engano, porque aí a gente vai tirando proveito. Vai tirando proveito dele até ele definhar, até ele sumir assim, até ele mirrar, ficar todo mirrado, definhado. A gente suga até o fim dele, até ele morrer literalmente. Aí, depois que morrer literalmente, aí o bicho come debaixo da terra. Não é assim a liderança religiosa? Era sim. Na época dos fariseus, sim. E dos saduceus, sim. Na época, sim, bando de vagabundo. Alguma semelhança hoje? É incrível que o Criador teve que descer para fazer as obras daqueles que deveriam fazer e receberam autoridade para fazer e não estavam fazendo. O Criador teve que arregaçar as mangas, o soberano, e descer para ele fazer o serviço dos empregados. Que vergonha! Que vergonha! Mas que relaxo! Que vagabundagem é essa? Que o Criador deu ordem, deu autoridade, deu o Espírito, deu a palavra. Façam agora, trabalhem. Dê vista ao cego, dê audição ao surdo, dê as pernas sadias para o coxo, limpem a lepra, para aquele que está leproso, ressuscite os mortos. Vão e façam. Mas não, ninguém estava fazendo. Bando de vagabundo vivendo as condições do templo naquela época, comendo e bebendo, usufruindo de todos os dízimos e ofertas na ocasião, na época em Jerusalém, que todos traziam, viviam do bom e do melhor, e o povo morrendo. Bando de vagabundo. Alguma semelhança hoje? Acho que não, né? Não. Vamos continuar. E bem-aventurado aquele que não se escandaliza por minha causa. 6. 7. Partindo eles, começou Jesus a dizer à multidão a respeito de João, testemunhar a respeito da vida e da obra de João. Que fostes ver, multidão? Preste atenção aqui. Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim. Que fostes ver? Me responde. O que vocês foram procurar no deserto? Um homem vestido de roupas finas? Terno, gravata, sapato, carros importados, avião jatinho, navio submarino, espaçonave?
Hã? Que fostes ver um homem vestido de roupas finas? Os que usam roupas finas estão nos palácios dos reis. Vocês acham que vocês foram procurar um sujeito assim no deserto? Mas então, responde, que fostes procurar no deserto? Um profeta? Sim, vos digo eu, Adonai. E muito mais que profeta. Muito mais que profeta. E entenda mais uma vez. Profeta, profetizar, é aquele que diz a verdade, anuncia a verdade, manifesta a verdade e o principal, vive a verdade. Não fica só pregando, porque aí é hipócrita, é fariseu. Ele vive a verdade. Esse é o verdadeiro profeta, que com coragem diz a verdade. E muito mais que profeta. João é aquele de quem está escrito: à tua frente envio o meu anjo, o meu mensageiro, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que, entre os que nasceram de mulher, não apareceu alguém maior do que João o Batista. Continuando. Contudo, todavia, no entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Mais uma vez eu chamo a atenção. Eis a oportunidade, igreja, de ser o menor no reino. Eis a oportunidade. Nós aqui dizemos o contrário do que é dito no sistema religioso evangélico protestante denominacional templocentrista cobrador de dízimos e ofertas. Dizemos o contrário. Seja o menor. E lá é dito, seja o maior. Seja o melhor. Seja o mais sublime. Dentre todos os que estão aqui, seja o melhor, destaque-se. Para a honra e glória do reino de Mamon, o Deus do dinheiro. Mas nós aqui dizemos o seguinte: seja o menor. Humilhe-se. Sirva o teu irmão. E assim conseguirás ser o menor no reino, porém maior que João o Batista, da qual está sendo testemunhado de forma benéfica pelo Salvador. E aí, continuando, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e pela força apoderam-se dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Aí encerrou. Até João, a lei e os profetas profetizaram até ele, até João. Em João encerra-se. E se quiserdes aceitar agora. E se quiserdes aceitar, ele é o Elias que havia de vir. Oh, glória. Versículo 15. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. João o Batista, ele veio para preparar o caminho de Adonai, Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, o Salvador. Ele veio preparar. Ele veio como exemplo daqueles que hoje também preparam o caminho para a vinda em glória e em poder do Todo-Poderoso, da fiel testemunha, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Existem muitos João Batistas espalhados pelo mundo hoje, preparando o caminho da mesma forma para esta vinda gloriosa. Estes que têm compromisso com a verdade,
coragem de anunciar a verdade e vivem. E também estão anunciando e preparando o caminho. João o Batista foi comparado a Elias em espírito, na atitude, na coragem, no despreendimento e também na ousadia de denunciar na face os erros e os pecados daqueles que se diziam líderes religiosos, sacerdotes e fariseus. Denunciava, tinha ousadia. Então ele veio na mesma ousadia de Elias. Então, se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir para preparar o caminho. Agora me diz a pergunta final. Quantos destes que estão à frente das lideranças pastorais, apostólicas, episcopais, bispos, né? Quantos destes são semelhantes a João o Batista, que preparou o caminho do Cordeiro Santo? Quantos destes são semelhantes na obra, no comportamento e na atitude? Para que esta obra e este comportamento e essa atitude, essa vida chamasse a atenção do próprio Salvador, a ponto de chamar a atenção e fazer menção de toda a caminhada dele para todo mundo ouvir. Quantos existem hoje? Pergunta difícil. Quantos destes têm compromisso de fato com a verdade? Não compromisso com a religião ou denominação, ou com a convenção pastoral brasileira. Não. Compromisso com a verdade. Quantos desses têm compromisso com a verdade? E com ousadia e coragem, no mesmo espírito de Elias, anunciam a verdade aos quatro cantos do planeta Terra? Quantos? Vamos tentar contar no dedo? Não dá nem para começar. E ainda querem se dizer, ou querem se instituir, ou se autoproclamar cobertura espiritual das pessoas. Meu amado, você quer ainda cobrir, você não segue nem 1/10 do exemplo de João. Você não se assemelha em nada a ele, nem tampouco a Paulo, nem tampouco ao nosso Salvador. E você ainda quer ser cobertura espiritual de um outro ser humano, que como você é falho e pecador, que como você é comedor de arroz com feijão e farinha? Meu querido, como que eu posso cobrir alguém espiritualmente? Como que você pode cobrir alguém espiritualmente? E diga-se de passagem, esse termo cobertura espiritual é um termo maliciosamente criado por homens para controlar e dominar pessoas. Porque se eu disser para você que eu sou sua cobertura espiritual, você sempre vai ter que estar debaixo das minhas ordens. Você sempre vai ter que estar debaixo dos meus conselhos e orientações. E maldito o homem que confia no homem. Então, logo, não existe cobertura espiritual. Isto é uma mentira. Mais uma malandragem de grupos malandros que malandramente vivem o evangelho. Na malandragem. Agora, para a gente encerrar, queridos, vamos voltar, então, 1 Coríntios. Para nós encerrarmos aqui. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 33 e o versículo 1. Para encerrarmos o partilhar do pão de hoje. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 33, que diz o seguinte: também eu procuro agradar a todos, de todas as maneiras possíveis.
Amado, se eu não estou agradando, perdoe-me, mas eu estou tentando, eu procuro agradar-te. Estou tentando. Isso aqui Paulo diz. Porquanto não estou em busca do meu próprio bem. João Batista personificou isso. Porquanto não estou em busca do meu próprio bem, mas procuro o bem de muitos. E são desses muitos o reino. Para quem, hoje em dia, não sabe o que é igreja, mas o que é igreja então? O que é igreja? Eu vou repetir, preste atenção. Também eu procuro agradar a todos, de todas as maneiras possíveis, porquanto não estou em busca do meu próprio bem, mas procuro o bem de muitos. O que é a igreja? A igreja são muitos. Mas como assim? O que é isso? Muitos. Eis o mistério. Mas procuro o bem de muitos, para que estes muitos sejam salvos. Portanto, tendo apresentado João o Batista e tendo pego o exemplo também de Paulo, encerramos esse partilhar dizendo João o Batista e Paulo dizendo, ambos dizendo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Palavra que vai principalmente a nós aqui presentes, em primeiro lugar, aos que nos ouvem, e principalmente, agora endereçada, um selo bem bonito na carta, assim, endereçada à classe profissional sindicalista chamada pastor. João e Paulo dizendo, sede meus imitadores, como eu os sou de Cristo. E assim encerramos o partilhar deste pão. Peço ao Pai e agradeço pela oportunidade, pela palavra ensinada a nós todos, ministrada. Agradeço e louvo ao Criador pela vida de cada um aqui, a saúde de cada um. Se porventura alguém estiver passando por dificuldade, alguma enfermidade, que possamos orar uns pelos outros para que haja cura, haja libertação, haja visão, haja a limpeza da lepra, haja o ressuscitar de vidas mortas no engano. Agradeço a todos, desejo uma boa noite a todos e passo a palavra à irmã Carla. Amém, irmãos? Amém. Então encerramos esse estudo.